hoje com a parte do Senhor? Amém. Abra a palavra de Deus, o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 7. Diz a palavra de Deus, o versículo de número 1: O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Versículo de número 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia. A igreja pode tomar assento e continuar na dispensação de Jesus. Meus irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, tá? Nós vamos estar aqui fazendo um algo, tá? Dê a irmã Daniela. A irmã Daniela, tá? Lá atrás. Nós vamos convidar aqui na frente a irmã Daniela, pois a irmã Daniela foi aluna do nosso curso básico em teologia e ela concluiu o curso. E a irmã Daniela, ela concluiu o curso básico em teologia juntamente com a turma, né, que tivemos aí durante um período de 2 anos, e por ela não dar continuidade, estaremos fazendo a entrega nesta noite do seu diploma do curso básico, né? A irmã Daniela foi sempre uma aluna aplicada, dedicada, né? Eu não lembro se ela durante esse período ela se ausentou nenhuma vez das aulas, né? Como todos os outros, né, que estão dando continuidade, né? E ela concluiu o curso básico, estamos dando continuidade agora do curso médio, e já estamos planejando a final do curso médio, darmos continuidade no curso de bacharelado, né? Temos a honra desta noite de estarmos entregando, fazendo a entrega deste diploma para ela. O diploma tem CNPJ, a escola é registrada, tem reconhecido no cartório, tá? Então não é algo como se diz por aí, algo clandestino, né? Você recebe um certificado lá sem valor nenhum, não, tá? Então essa é uma demonstração que há seriedade naquilo que nós estamos fazendo. Amém? Então eu vou convidar aqui o pastor Lúcio, que estará fazendo a entrega deste diploma para a irmã Daniela. O pastor Lúcio, pastor da igreja, estará fazendo essa entrega. Graças a Deus, né? É a pena que a Mariana teve que se ausentar do curso, né? Mas graças a Deus por isso, né? Começou e foi até o final, que é difícil, né? Fácil é começar, difícil é ir até o final. Muito bem, vamos para a palavra de Deus, né? Pois as horas não. Observe uma coisa aqui nesse texto que nós lemos. Nós sabemos que os olhos de Deus veem tudo. E o interessante é que não se engana com aquilo que vê. Deus não se engana.
A Bíblia diz que os olhos da onisciência de Deus estão em todos os lugares. Então ninguém escapa, ninguém pode se esconder do olhar de Deus. A Bíblia diz em 2º livro das Crônicas, no capítulo 16, versículo de número 9, que os olhos de Deus percorrem sobre toda esta terra. Então nosso planeta é grande, sim, mas a Bíblia diz que os olhos de Deus conseguem enxergar todas as coisas sobre ele. Não existe esconderijo fora do alcance de seus olhos. Então se engana, irmãos, aqueles que acham, que pensam que de alguma maneira, de alguma forma está se escondendo, se ausentando da presença de Deus. O próprio salmista no Salmo de número 139, ele diz: Senhor, para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Ele diz: se eu subir até os céus, lá tu estás. Se eu for até o céu, ou seja, o inferno, lá também não tem como escapar. Então ele diz: não tem como fugir, não tem como me ausentar da presença de Deus. Irmãos, quando nós lemos esse texto aqui que está se referindo a dois personagens que marcaram a história bíblica, o nome de um era Saul e o nome do outro Samuel. Deus desaprova e rejeita o ministério de Saul como rei de Israel. Existe uma interpretação errada quando as pessoas falam ou tratam a respeito de Saul, dizendo que Saul foi rei. Saul nunca chegou a ser rei de Israel. No dia que Saul era para ser reconhecido o seu ministério como monarca, como rei de Israel, ele foi desaprovado como rei para não exercer o ministério de rei sobre a nação de Israel. Em 1 de Samuel, no capítulo de número 9, capítulo de número 10, diz a palavra de Deus que Saul, ele foi ungido como capitão. E a palavra capitão em hebraico significa príncipe. Ele sim, temporariamente, ele já exercia o ministério monarca de rei, mas ele, o seu ministério ainda não tinha recebido o aproves de Deus. Não, no capítulo de número 13 do segundo livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo de número 12, foi a prova final para ele. E nesta prova ele foi provado e ele foi reprovado por Deus, porque Deus disse para Samuel: tinha chegado o dia, como nós sabemos, de oferecer um sacrifício. E a Bíblia diz que Saul passou por alguns problemas, por uma situação difícil, e a Bíblia diz que Deus chega até o profeta Samuel e diz: Samuel, olha, não vai agora não, espera um pouquinho, vamos provar o coração de Saul. E a Bíblia diz que Saul se precipitou, e Saul agora realizou uma função que ele não estava incumbido de realizar e fazer. Ele pegou os bois, a Bíblia diz que ele matou os bois, ofereceu em sacrifício a Deus. E quando Saul estava oferecendo os animais em sacrifício, aí Samuel chega por trás dele e bate nas costas dele. Quando ele olha para trás, ele diz: olha, Samuel, eu já fiz o que tu ia fazer, porque tu demoraste, tu não chegaste na hora certa. O povo estava se dispersando, estava se espalhando, e nós íamos para a guerra, porque os filisteus, os inimigos, estavam invadindo o exército, já estava atacando, ou seja, e foi preciso, ou seja, que eu fizesse isto. Saul, ele foi reprovado automaticamente por ser um sujeito precipitado, por querer realizar aquilo que ele não estava incumbido de fazer. O que eu quero dizer com isso nesta noite, irmão, para você e para mim, para nós, que aquilo que Deus tem para você fazer, faça
faça, se esforce, se deleite em fazer a presença, ou seja, em fazer a vontade de Deus. Mas aquilo pelos quais Deus não te chamou, Deus não te escolheu, Deus não te consagrou, não separou para você fazer, não queira colocar a mão, porque você vai ter problemas seríssimos com Deus, porque Deus nos chamou para fazer aquilo que Ele nos incumbiu a fazer, e não para fazer aquilo que deseja apenas o nosso coração. Ele foi reprovado. Veja, Deus, aí o que acontece? Como todo ser humano é passivo de falha, a Bíblia diz que o Samuel se entristeceu. Ele era humano. Ele, como juiz, como profeta e como sacerdote, a Bíblia diz que Samuel ficou comovido, Samuel ficou triste, Samuel ficou perturbado, porque Deus disse para ele: disse, olha, Samuel, eu tenho rejeitado a Saul como rei de Israel, e já tenho preparado, já está em vista outro que assumirá o seu trono, sentará na sua cadeira e será o rei de Israel. Ele foi reprovado, ele foi rejeitado, e a Bíblia diz que Samuel se entristeceu. A Bíblia diz que Samuel orou a noite inteira em prol da vida de Saul, e a Bíblia diz que Deus agora chega até a Samuel, e Deus diz: olha, Samuel, eu tenho visto, eu tenho observado que tu anda triste, tu anda cabisbaixo, porque tu tem tido dor de Saul, por eu rejeitar ele como rei de Israel. E não existe coisas que quem tem que tratar é Deus, existem coisas que quem tem que pôr a mão é Deus. Deixe Deus trabalhar, não impeça de Deus trabalhar, porque é Deus que tem o poder, é Deus que tem a majestade, é Deus que tem o poder para agir, para fazer na hora, no momento que Ele decidir o que deve ser feito para a sua glória. Aleluia! Aleluia! Saul não preencheu os requisitos de um rei exigido por Deus. Será que nós que estamos aqui nessa noite, como cristãos, como servos de Deus, será que nós temos preenchidos os requisitos exigidos por Deus? Será que nós temos, irmãos? Saul era um personagem enigmático, ou seja, era um sujeito misterioso, obscuro, tinha algumas características do rei Saul que eu não vou falar aqui, vamos deixar para outra oportunidade, algumas características estranhas, e por isso ele foi rejeitado por Deus. Veja que a Bíblia diz que Saul era um homem de extraordinária coragem, ele era corajoso, na sua época, era um indivíduo que estava à altura para ser rei. A estatura física de Saul era perfeita para o rei. A sua aparência física era inquestionável como rei. Era um sujeito corajoso, era um homem de guerra, de batalha. Mas porém, irmãos, faltava nele uma coisa, faltava em Saul uma virtude, e era a perseverança e a paciência. Era um sujeito que não era perseverante, era um sujeito que era impaciência. E quantas vezes a impaciência nos leva a tomar decisões precipitadas,